O corpo de Rita tombou como se o tempo tivesse puxado o fio da sua alma. A queda fez um som seco, abafado, contra o piso gelado da cozinha. A frigideira ainda sibilava no fogão. O óleo fervia e estalava, cuspindo pequenas labaredas contra a beirada do fogão, enquanto a fumaça da linguiça queimada pintava o ar com um cheiro forte, ácido, quase sufocante. O som de um rádio velho tocando uma moda sertaneja distante, o tic-tac do relógio da parede, tudo seguia como se nada tivesse acontecido. Mas ali, no chão, o tempo tinha parado. Os olhos de Rita se reviravam, perdidos, e os lábios arroxeados buscavam o ar como quem luta contra o afogamento. As mãos crispadas apertavam o peito, não como alguém que teme um infarto, mas como quem tenta conter um grito que vem de dentro. O coração batia em disparada, mas ela sabia, sentia, que aquilo não era o coração. Nunca foi. O chão parecia inclinar. As paredes, sempre tão familiares, giravam como um carrossel enlouquecido. Havia um zumbido nos ouvidos. E uma pergunta surda que ecoava lá no fundo da cabeça. O que está acontecendo comigo? O mundo apagava aos poucos. Mas antes da escuridão total, uma imagem congelou. A boca do fogão acesa, a panela chiando. E o cheiro? Um cheiro forte de queimado. Era como se o próprio corpo dela estivesse sendo consumido, por dentro. 3 meses antes, acordar às 4:30 da manhã era quase um reflexo. O despertador nem precisava tocar mais do que 2 vezes. Um tilintar agudo, metálico, que ecoava no quarto silencioso. O colchão afundado soltava um rangido baixo quando Rita se levantava. As juntas doíam, mas ela não reclamava. Nunca reclamava. Era só mais um dia. Na cozinha escura, o cheiro do café preto invadia tudo. Café fraco, de coador de pano. Uma xícara simples, um pão amanhecido cortado com cuidado, como quem economiza até no gesto. O uniforme surrado, as meias furadas, o chinelo de dedo, tudo parte de um ritual. Como uma atriz repetindo seu papel no mesmo teatro há décadas, a casa dormia. Os filhos esticados nas camas, os netos espalhados no chão da sala, encolhidos em colchonetes puídos. Desde que José partiu, 5 anos atrás, num sopro, sem aviso, ela sustentava tudo sozinha. Era como carregar uma caixa de concreto nas costas, todos os dias, sem trégua. 3 casas para limpar, 6 bocas para alimentar. Uma vida inteira em cima das costas de uma mulher que já tinha se esquecido do que era descansar. E aquela dorzinha chata na cabeça, insistente, como uma goteira maldita, nunca ia embora. O primeiro sinal não gritou. Sussurrou. Subindo as escadas da casa da dona Marlene, com um balde cheio de água sanitária, Rita precisou parar no meio do caminho. As pernas amoleceram. O coração parecia tentar sair pela boca. O ar, escasso, encostou na parede fria tentando esconder a fraqueza. É a idade, murmurou para si mesma como se dissesse para uma criança teimosa. Mas havia algo estranho. Algo que não era só cansaço, a sede. Uma sede animalesca. Uma secura na garganta que não passava nem depois de 2 copos, 3, uma jarra inteira. A boca seca como se tivesse mastigado algodão. E a vontade de ir ao banheiro, constante e incontrolável. Tão repetitiva que ela já conhecia os detalhes de cada azulejo rachado dos banheiros onde trabalhava. Era como se seu corpo tivesse perdido o mapa de si mesmo. No posto de saúde, a esperança durou 5 minutos. O Dr. Marcos era jovem, olheiras fundas, mãos apressadas. Quase não olhou para ela. Pressão alta, dona Rita. É comum. Vou receitar um remedinho e a senhora corta o sal. Só isso. Sem toque, sem exame. Sem sequer levantar os olhos, ela saiu de lá com uma receita amassada no bolso e um silêncio indigesto no peito. O comprimido branco custava R$ 3,50 na farmácia popular. Tomava com o café ralo, em jejum. Fez tudo certinho. Cortou o sal. Parou até de fazer farofa. A comida perdeu o gosto, mas a dor continuava lá. O que veio depois foi um acúmulo de silêncios do corpo. As dores de cabeça viraram marteladas. Vomitava bile verde escura, amarga como fel. As mãos começaram a formigar como se estivessem adormecidas, mas nunca acordavam. E o peso... o peso. Ela murchava. A calça jeans que sempre apertava agora escorregava. Precisou de cinto, precisou de fôlego, precisou de força, mas não tinha mais de onde tirar. O que será que estava consumindo Rita por dentro, sem que ninguém percebesse?
As noites de Rita viraram uma tortura silenciosa. O quarto, antes refúgio do cansaço, se transformou num lugar sufocante. Às 2 da madrugada, ela acordava com o corpo molhado, o lençol colado nas costas, como se tivesse saído debaixo de um chuveiro morno. O suor escorria pela nuca, colando os cabelos finos, enquanto o peito vibrava com batidas tão intensas que ela ouvia o coração pulsar dentro dos ouvidos. Tentava levantar devagar, mas as mãos tremiam tanto que o copo d'água escorregava. Os dedos já não obedeciam, e o silêncio da madrugada deixava tudo mais alto. O tique do relógio, o ranger da cama, a respiração ansiosa. A vizinha Conceição dizia que era a menopausa. A filha mais velha falava em estresse. O cunhado zombava. Tá faltando homem nessa cama. Rita ouvia tudo calada, porque no fundo, ela sabia. Sabia que não era nada disso. Era como se algo se movesse por dentro, lentamente, corroendo, esperando a hora de gritar. A visão começou a sumir como se o mundo estivesse apagando aos poucos. Na terça-feira, enquanto limpava os vidros da casa da Dona Teresa, percebeu que os carros lá fora pareciam sombras borradas. Esfregou os olhos com força. Piscou, respirou fundo. Nada. Um véu embaçado tomava conta de tudo. No ponto de ônibus, não lia mais os números dos coletivos até eles estarem quase na sua frente. Errou o ônibus 2 vezes. Voltou andando, os pés martelando dentro do tênis apertado, as pernas doendo como se tivesse andado quilômetros. É só óculos, pensava. Mas óculos era luxo. E luxo não cabia no carrinho de feira de quem já escolhia qual filho ia comer carne naquele mês. Era comida, remédio, gás. O resto era detalhe. O formigamento aumentou. Primeiro os dedos, depois as mãos, os pés. Era como se milhares de formigas invisíveis percorressem sua pele, deixando rastros de fogo. Às vezes, no meio da faxina, Rita largava tudo e sacudia as mãos no ar como quem tenta espantar um pesadelo. Mas não adiantava. Os pés dormentes faziam ela tropeçar no próprio corpo. Derrubou um balde cheio de água suja na sala de estar. Mais tarde, deixou 2 pratos de porcelana se estilhaçarem no chão. Dona Marlene a olhou com olhos frios. Você tá ficando desajeitada, Rita. Assim fica difícil. Aquela frase doeu mais do que os pés latejando. Ela não respondeu. Engoliu seco. O medo de perder o emprego se sobrepunha ao medo de perder a própria saúde. O corpo começou a se desfazer como um castelo de areia na beira do mar. Rápido, sem controle. A primeira infecção urinária veio com ardência, desconforto, vergonha. Tomou antibiótico, melhorou. Mas 1 semana depois, lá estava ela de novo, sentada na cadeira de plástico da farmácia, esperando ser atendida. O farmacêutico já decorava seu nome, sua dor. De novo, dona Rita! Ela baixava os olhos, engolia a humilhação, segurando o receituário com dedos trêmulos. As feridas passaram a não cicatrizar. Um arranhão no braço virou uma mancha feia, funda, que ela escondia com band-aid velho para a patroa não ver. O corpo, que antes se curava sozinho, agora parecia desistir até das pequenas batalhas. Mas o pior era o esgotamento. Não era cansaço de quem trabalha demais. Era um cansaço que vinha da alma, que morava nos ossos, que grudava na pele. Ela acordava já vencida. Cada movimento era pesado, cada passo doía. Às 3 da tarde precisava se encostar na parede, o mundo girando devagar ao redor. Uma tarde cochilou em pé segurando o rodo. A patroa a encontrou assim, imóvel, encostada como um boneco de pano. Tá doente, Rita? Ela negou com um sorriso torto. Porque admitir a doença era perder o único chão que ainda restava. A comida, antes prazer simples, virou mistério. Ela comia. Comia bem. Pratos cheios, reforçados. Mas minutos depois, o estômago parecia vazio, roncando como um bicho faminto. Era uma fome que nunca passava. Mas junto dela vinham os enjoos. Vomitava bile. Um gosto metálico tomava conta da boca, um gosto que nenhum enxague tirava. O hálito ficou doce, estranho. Um cheiro adocicado, quase podre. Os netos começaram a virar o rosto na hora do beijo de boa noite. E ela fingia que não percebia. Dentro de si, uma certeza começava a nascer. Dolorosa, fria, inevitável. O que é que o corpo de Rita estava tentando gritar? Que ninguém escutava.
A quinta-feira começou como tantas outras, mas com algo diferente no ar. Rita acordou e o quarto pareceu girar, devagar, como uma roda gigante cansada. Segurou-se na parede, os pés descalços, sentindo o piso frio como gelo, tentando fazer o mundo parar. Respirou fundo, forçou um gole de café preto, engoliu o comprimido da pressão e foi. Porque sempre foi. Porque parar nunca foi opção. Na primeira casa, o cheiro do desinfetante misturava com o do banheiro recém-limpado. Estava de joelhos, esfregando o chão quando a náusea veio como um trovão no estômago. Vomitou ali mesmo, no vaso que acabara de brilhar. As mãos, trêmulas como folhas no vento, não conseguiam nem puxar a descarga. Ficou ali, ofegante, os olhos ardendo de vergonha. Na segunda casa, a escada parecia maior que nunca. Subia com o balde nas mãos quando o coração disparou. O suor frio brotou na nuca, escorreu pelas costas. O corpo parecia gritar de dentro. Uma pressão estranha no peito, os olhos turvos. Vou morrer aqui, pensou. No meio daquela escada encerada, com cheiro de cera e solidão, chegou em casa às 6 da tarde. Arrastava os pés como se cada passo exigisse toda a sua vida. Na geladeira só linguiça. Era o que tinha. Colocou o óleo na frigideira. O estalo quente subiu no ar, a fumaça começou a dançar. E então, veio. A dor no peito não foi só dor. Foi invasão. Como se mãos invisíveis entrassem no corpo e apertassem seu coração com crueldade. A respiração falhou. Os joelhos cederam. Tentou se apoiar na pia, mas as mãos não respondiam. O mundo ficou branco. O corpo caiu com um estrondo seco, um som que cortou o silêncio da casa. Os netos gritaram. O cheiro de queimado tomou o ar. A vida ali por um fio. 20 minutos depois, Cláudia chegou. Enfermeira, mas filha primeiro. Encontrou a mãe caída, o rosto pálido como cal, os lábios azulados. Ajoelhou, sacudiu, gritou. Mãe! Mãe! As lágrimas vieram antes da resposta. Os vizinhos apareceram. Braços ajudaram a carregar. A corrida até o hospital foi feita de sirenes, soluços e preces sussurradas com os dentes cerrados. Na emergência, entre aparelhos e vozes apressadas, um médico grisalho de óculos tortos examinava papéis com a testa franzida. Cetoacidose diabética, murmurou para Cláudia. A glicemia dela está em 543 miligramas por decilitro. É um milagre ainda estar viva. Horas depois, Rita abriu os olhos. Tudo era lento, longe, pesado. A boca seca como areia quente. Tubos presos aos braços, máquinas apitando num compasso estranho. Cláudia segurava sua mão com força, os olhos vermelhos. Mãe, por que não contou? Por que não disse que estava assim? Rita quis falar, mas não tinha resposta. Achava que era a pressão. Sempre diziam que era só a pressão. O médico entrou, firme, olhos sérios. Dona Rita, a senhora tem diabetes tipo 2. Provavelmente há muitos anos. Todos os sintomas, sede, cansaço, visão turva, formigamento, eram alertas. A senhora quase entrou em coma. A palavra diabetes ficou suspensa no ar como uma nuvem carregada prestes a desabar. Rita conhecia a doença. A vizinha da casa dos fundos perdeu a perna. O cunhado perdeu a visão. A comadre morreu aos 52. Diabetes para ela era sentença. Era fim de linha. Mas eu tomo remédio da pressão, disse, a voz rouca, insegura. O médico balançou a cabeça. Pressão alta e diabetes andam juntas. Quando uma piora, a outra segue junto. A senhora estava tratando só metade da causa. O choque virou raiva. Raiva do posto de saúde. Raiva do médico que não pediu um simples exame. Raiva de si mesma por ter ignorado os sinais. Raiva de Deus, talvez, por mais essa cruz. Depois veio o medo. Medo de perder tudo, a saúde, a independência, a vida. Medo de virar dependente, de ser vista como um peso pelos filhos, de não poder mais cuidar de ninguém. Por fim, a vergonha. Vergonha do nome da doença. Como se tivesse falhado. Como se tivesse feito algo errado. Como se fosse culpa dela. Os dias seguintes foram um turbilhão que ela não sabia decifrar. Agulhas entrando e saindo dos braços. Injeções de insulina. Dietas controladas. Palestras lotadas de palavras complicadas. Glicemia, hemoglobina glicada, cetonas. Números demais, comida de menos. Regras impossíveis. 6 refeições pequenas por dia. Conte os carboidratos. Evite o arroz, o pão, o açúcar. Como? Como seguir isso ganhando um salário mínimo, limpando casa, cuidando de netos? Como?
No terceiro dia, trancou-se no banheiro do hospital. Abriu o chuveiro para disfarçar. Enterrou o rosto na toalha e chorou baixinho, abafado. Como quem chora não só de medo, mas de exaustão. O que fazer? Quando o próprio corpo vira um inimigo dentro da batalha da sobrevivência, a mudança não veio como um raio. Veio como uma brisa tímida, quase imperceptível. Começou nos pequenos gestos que ninguém via. Cláudia, a filha enfermeira, assumiu a linha de frente. Refez a cozinha da mãe como quem redesenha o mapa de uma nova vida. Na geladeira, começaram a surgir cores que antes não existiam. Folhas verdes, legumes frescos, frango grelhado, alimentos que Rita olhava com desconfiança, como se fossem estranhos na própria casa. Cláudia ensinou a mãe a furar o dedo. Aquele minúsculo gesto diário que no início parecia tortura. Rita virava o rosto, apertava os olhos, chorava baixinho nas primeiras vezes. Mas aos poucos a picadinha virou rotina. Os números no início assustavam. 320, 280, 350 miligramas por decilitro. Números que pareciam sentenças, mas eles começaram a cair. 250, 200, 180. Cada descida era uma pequena vitória silenciosa. E o inesperado aconteceu. As patroas ajudaram. Dona Marlene, sempre rígida, passou a liberar Rita mais cedo para as consultas. Dona Teresa, discreta, começou a guardar saladas e frango sem sal no pote de sorvete. Dona Sandra, a mais abastada, pagou 3 meses de remédio sem cobrar nada em troca. Pequenos milagres da vida comum. Os vizinhos, que antes apenas olhavam, começaram a agir. Conceição, a da casa ao lado, ensinou receitas sem açúcar com um jeitinho carinhoso. João, o verdureiro da feira, passou a separar frutas mais baratas, já maduras, para o pessoal lá de casa. A mesma comunidade que Rita sempre ajudou, com bolo emprestado, café forte ou colo de vó, agora retribuía com gentilezas que salvavam dias inteiros. O corpo começou a responder, aos poucos como quem acorda de um sono longo. O formigamento diminuiu. A visão voltou a enxergar o número dos ônibus à distância. As pernas já não tremiam tanto nas escadas. Ela conseguia terminar uma faxina inteira sem sentar. As infecções sumiram. As feridas saravam. A calça parou de cair. Era discreto, mas era real. Mas o mais difícil não era controlar a comida. Era reorganizar a mente. Aceitar que diabetes não era um castigo. Era um aviso. Um alerta tardio. Não era fraqueza. Era herança. Era vida dura, alimentação às pressas, descaso médico. Não era culpa dela. Rita começou a ir às reuniões do grupo de diabéticos no posto. Sentava no fundo, tímida no início. Lá descobriu que não estava sozinha. Que tinha a Maria, que costura vestidos. O seu Antônio, pedreiro aposentado. A dona Carmen, que cozinha para fora. Todos com os mesmos medos, os mesmos sintomas, as mesmas dúvidas. Trocaram receitas, dicas, confissões, choro e riso no mesmo copo. 6 meses depois, Rita estava ali de novo, de frente para o fogão da cozinha, onde quase morreu. Mas agora sem cheiro de gordura, sem fumaça pesada, a frigideira chiava baixinho com abobrinha e frango. Os netos sentados à mesa, espalhando barulho e vida. Ela se permitiu algo raro. Sentar. Comer com eles. Sentir o gosto da comida sem medo. A glicemia agora estava em 120 miligramas por decilitro. Controlada, vigiada. Não perfeita, mas possível, ainda tinha dias ruins. Vontade de doce que doía. Dedos furados demais. O preço da insulina que dava medo. Mas tinha vida. E isso já era tudo. No armário, ao lado do remédio da pressão, agora havia metformina, insulina, tiras de glicemia, agulhas. Um arsenal para manter Rita viva. Mas a palavra não era mais remédio. Era vida. Não sobrevivendo, vivendo. Olhou para a neta menor brincando no chão e uma imagem invadiu sua mente. Todas as Ritas por aí. Mulheres fortes, silenciosas, invisíveis. Que confundem sede com calor. Que ignoram formigamento. Que acham que é só a pressão. E morrem sem saber o que tinham. Vó, conta a história! Pediu o neto. Rita sorriu. Tinha uma boa. Uma história de quem quase morreu porque ninguém ouviu. Porque nem ela mesma escutou. Porque às vezes é mais fácil acreditar no simples do que encarar o que dói. Uma história sobre o corpo que grita antes de se calar para sempre. Lá fora, o sol se escondia atrás dos telhados baixos. A luz dourada tocava as calçadas.
E em alguma casa por aí, alguma Rita estava com a boca seca, o corpo cansado, o mundo embaçado, achando que é estresse, ou menopausa, ou só mais um dia difícil. Talvez seja alguém que você ama. Talvez seja você. Porque às vezes, o que separa a vida da morte é só um exame de sangue, um número, uma palavra: diabetes.